Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o primeiro domingo do mês, o qual nós tiramos para celebrar a Santa Ceia, lembrar daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E hoje então quero compartilhar com a igreja o Evangelho de João, capítulo 13, quando Jesus deixa algumas lições para nós. João capítulo 13, todos acharam? Amém? Então vamos fazer a leitura. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão e Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que quando eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Lá para o verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscai-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Oremos. Pai bendito Deus, nessa hora eu peço ao Senhor que ilumine nossa mente, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, que nós possamos sair daqui repleto da Tua graça, cheio do Teu poder, da Tua bondade, e que essas lições apresentadas aqui pelo Senhor, que cada dia mais nós possamos, ó Deus, praticá-las. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, amada igreja? Como eu falei no início, essas lições da ceia que o Senhor Jesus deixou aqui para nós, na última ceia, Jesus nos deixa algumas lições maravilhosas de serviço, perdão, fé e esperança. Essas lições foram deixadas por Jesus para nós, para os seus discípulos. Então eu quero destacar aqui algumas lições, e a primeira delas, uma lição de serviço. Quando nós lemos no versículo 4 até o versículo 11, Jesus coloca uma toalha na cintura e aos seus discípulos, e na ceia do Senhor ele mostra que viver o Evangelho é servir e não ser servido. O Evangelho, ele é puro e simples. Essa lição é para mim e para você. Ele deixa aqui bem claro: melhor é servir do que ser servido. Nós precisamos aprender com Jesus e praticar essas lições, o qual Jesus deixou aqui para nós, quanto igreja, povo dele. E a igreja brasileira nunca teve tanto serviço como agora, nesse tempo de pandemia. Nós entendemos que essa é a prática da igreja, de servir ao próximo, de servir a comunidade, de servir o necessitado, aquele de fato que está precisando de nós, quanto igreja. E Jesus deixa esse exemplo de serviço aqui, e ele não esperou e nem esperava recompensa. Nós temos que servir o outro sem esperar nenhuma recompensa. O nosso papel é servir. E Jesus aqui já sabia que Judas era o traidor. Mesmo assim, ele não deixou de servir, lavar os pés de Judas. E o texto diz que ele amou até o fim. E a gente tem que praticar esse serviço do Senhor Jesus, servindo a comunidade. O Evangelho, o qual nós pregamos e devemos viver, é esse: melhor servir do que ser servido. E eu quero aqui, irmãos e amada igreja, que nós aprendemos com Jesus, que a gente venha praticar essas lições, o qual Jesus deixou aqui para nós. Os discípulos não entenderam, nem Pedro entendeu o que Jesus estava fazendo naquele momento, mas Jesus sabia que lá na frente eles iriam compreender tudo aquilo que Jesus estava ensinando e dando um exemplo para eles. E esse mesmo exemplo é para nós hoje, de serviço. Não é achar que estamos se humilhando ou humilhando diante de alguém quando nós estamos servindo alguém, independentemente de quem seja essa pessoa. Eu me lembro um ato
que me marcou muito na minha caminhada. Ainda era diácono da igreja, a Igreja de Cristo na época. Eu andando com o pastor chamava Valdir, ele que pastoreava a nossa igreja lá em Goiânia. Ele saía de Brasília aos finais de semana e ia para Goiânia para ministrar a palavra, para juntar aquela comunidade. E uma vez andando com ele no centro da cidade, e ele tirou R$ 50 do bolso e deu para uma pessoa que estava no semáforo pedindo esmola. E eu imediatamente: não, pastor, não dá não, porque vai gastar esse dinheiro com drogas, com álcool, enfim, não dá não. E ele olhou para mim dentro dos meus olhos: meu filho, deixa eu ser generoso. Não importa o que ele vai fazer com o dinheiro, vamos orar que ele vai pegar esse dinheiro e vai levar alimento para a sua casa, para a sua família, comprar um leite, um pão para se alimentar. Deixa eu ser generoso. Eu nunca esqueci disso. Ele não estava esperando nada em troca. O que ele ia fazer ou deixar de fazer com o que ele deu. Ele foi generoso, ele fez o serviço do Evangelho. E muitas vezes a gente quer recompensa, a gente quer servir alguém, mas olha, eu vou te servir aqui agora, mas lá na frente eu quero a sua recompensa. Esse é o serviço do Evangelho. Melhor servir do que ser servido. E a igreja brasileira precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso como igreja do Senhor. Servir. Tem muita gente aí fora precisando do nosso serviço. Eu fico pensando, se um dia a gente sair desse lugar, se essa igreja fechar, acabar com tudo, será que os vizinhos sentiriam falta dessa igreja? Será que ela falaria, esse pessoal aqui, os vizinhos, falaria assim: nossa, aquela igreja saiu daquele local ali, era uma igreja que servia a gente, que servia a comunidade, que estava preocupado com a gente, estava preocupado com as nossas necessidades. Será? Por isso que Jesus deixou aqui o exemplo. Nós precisamos servir e fazer a diferença na nossa comunidade, aonde a gente está instalado, que o povo veja que essa igreja, que nós somos a igreja que serve ao próximo. Segundo lugar, Jesus deixa aqui uma lição de perdão. Jesus já intervia a cruz através das figuras do pão e do vinho. Ele oferece o perdão de Deus e a reconciliação eterna para todos aqueles que participam da grande ceia do Senhor. Ele oferece o perdão. Irmãos, nós merecíamos a condenação eterna, a morte eterna, e Jesus foi na cruz para nos dar essa reconciliação com Deus. Ele ofereceu perdão a nós. E nós precisamos de termos essa garantia e acreditar e crer que isso foi real e verdadeiro. O que Ele fez na cruz por nós, oferecendo o perdão. E muitas vezes nós não damos o perdão, não recebemos o perdão. Nessa minha caminhada como pastor, a gente dá muito aconselhamento. E muita gente que a gente encontra e fala e compartilha, estão doentes, porque não perdoaram, porque não sentiu perdão, porque não recebeu perdão.
traumas, cicatriz na alma, porque não consegue perdoar. E eu quero dizer que o melhor remédio para a alma, que é libertador, é o perdão. A gente precisa oferecer e se sentir perdoado, como diz lá no 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Nós precisamos confessar os nossos pecados e também se sentir perdoado por Deus. Eu sei que dói quando alguém machuca a gente, traz trauma e doloroso, eu sei disso. Talvez você foi abusado ou violentado por um pai, por um tio, por um vizinho. Às vezes foi seu marido que te machucou, a sua esposa que te machucou, o pastor que te machucou. Mas eu quero deixar aqui para você: você deve perdoar, você precisa perdoar, você precisa se libertar desse cativeiro, quebrar essas correntes que têm aprisionado você através do perdão. Pastor, não é fácil, não é mesmo. Mas se você quer se libertar, quer se sentir liberto, você tem que perdoar e ser perdoado. Às vezes ficou marcas, cicatriz em você, e fica mesmo quando alguém nos trai, alguém faz algo contra nós, arquiteta algo contra nós, a gente se sente traído. Jesus aqui sentiu, e ele sabia que Judas ia o trair, mas nem por isso deixou de oferecer o perdão, de dar o perdão. Eu tenho uma cicatriz aqui no braço. Foi quando eu fui cometer algum ato ilícito, fazer algo errado, e deu errado. Eu tive que sair correndo desse local, pulei uma cerca de arame, e o arame farpado pegou, rasgou meu braço aqui. Eu tenho essa cicatriz, me traz algumas lembranças, mas ela não me traz mais lembrança triste. Quando olho para ela, eu vejo que o Senhor Jesus me perdoou, que o sangue derramado na cruz me purificou de todo o pecado. A gente tem que fazer como Jeremias, trazer memória que pode dar esperança, coisas boas, coisas que eram ruins se tornaram boas, porque Jesus me perdoou. Vamos praticar esse perdão com o próximo, com você mesmo. Vamos libertar disso, em nome de Jesus. Se sinta perdoado por Cristo Jesus, porque o que Ele fez na cruz está feito, está pago. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Saia desse cativeiro. Se sinta perdoado por Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador. O sacrifício dele foi para nos perdoar. Ele ofereceu o perdão a nós. Receba esse perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o texto nos mostra uma lição de fé. Olha o verso 31 e o verso 32. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Jesus desafia a prática da fé na palavra. Tomar o cálice do sacrifício está relacionado à esperança da glorificação que seria consumado na ressurreição de Cristo. Isso me faz lembrar uma citação do Spurgeon, um grande pregador, que ele diz o seguinte: o fogo
no nosso fervor, deve arder no centro vital da fé, nas verdades que pregamos e na fé e no poder que elas têm de abençoar vidas, quando o Espírito as aplica ao coração humano. A celebração da ceia é a liturgia da pregação do Evangelho, é uma convocação à fé. Irmãos, a gente precisa praticar a fé. A fé é um ato vital da nossa vida, da humanidade. Os antigos viveram pela fé e nós hoje vivemos pela fé. Se estamos aqui hoje celebrando a Santa Ceia, é pela fé, porque nós cremos aquilo que Jesus fez na cruz foi real, foi verdadeiro. Olha o que diz lá em Hebreus, abre aí comigo, Hebreus capítulo 11, para você entender um pouco mais sobre essa fé, o qual eu estou falando. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que não devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia, e assim por diante. Olha, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na promessa. Meus irmãos, é pela fé. Nós temos que cada dia mais a praticar essa fé, uma fé em Jesus Cristo. É uma convocação à fé. Nós precisamos ter fé. Fé que essa pandemia vai passar, que tudo isso vai cessar, que o Senhor Jesus está no controle de tudo isso. Isso é fé, irmãos. Não precisamos ter medo, temer diante dessas coisas. Jesus está no barco, Jesus está no controle de todas as coisas. É pela fé. Concluindo, Jesus também deixa aqui para nós uma lição de união e esperança. Olha o verso 35, vamos voltar lá em João, capítulo 13. Olha o que diz o verso 35. Diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. A ceia nos desafia
a união baseada no amor. Só o testemunho praticado por nós, um testemunho de amor, um testemunho de Deus, que vai gerar em nós a união no Evangelho e no Senhor Jesus Cristo. A união não é alcançada através de denominações, de grandes mobilizações. A união é afirmada por meio do reflexo do Evangelho em nossas vidas. Nisto conhecerão que somos discípulos de Jesus Cristo. Só seremos conhecidos e percebidos se nós praticarmos o amor de Cristo. Nós precisamos praticar esse amor. Nós precisamos viver em união. A gente precisa viver esse evangelho, um evangelho de amor. É isso que Jesus nos ensina aqui. Vamos praticar isso em nossas vidas. Viver como Cristo viveu. O que Ele deixou para nós é para que eu e você, nós venhamos praticá-las. Vamos praticar serviço. Vamos praticar o perdão. Vamos praticar a fé. Vamos viver em união. Vamos viver em novidade, em esperança. Vamos ter essa certeza que um dia Jesus Cristo vai voltar. Fé, esperança e amor. O que vai restar para nós é o amor. Então vamos praticar esse amor. Vamos viver esse amor como igreja, como povo escolhido dele. E hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. Lembrar tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. O sacrifício. Jesus ressuscitou, está vivo à direita do Pai. Creia nisso. Isso não é utopia. Isso é fé. Fé. Eu quero convocar a amada igreja a ficar em pé. E hoje nós vamos celebrar isso. Do sacrifício que Jesus fez na cruz. Por mim e por você. O sangue derramado na cruz que nos purificou de todo o pecado. Nós merecíamos era a condenação de morte, mas Ele foi na cruz, a obediência ao Pai, para que hoje tivéssemos essa garantia de ter esse relacionamento com o Pai e com Ele próprio. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor tem enviado o único Filho Jesus na cruz para morrer em nosso favor. Não há nada que façamos, nada que possa pagar esse preço de sangue derramado na cruz. Queremos nessa noite pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a praticarmos essas lições que o Senhor deixou para nós, ó Deus. Por favor, ó Deus, cuida de nós. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então assim nós vamos participar da ceia do Senhor.